Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor da área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, e hoje estamos aqui para falar do foco da nossa quinta lição da revista Explorando o Discipulado, que tem como tema Quando começa o discipulado. E aí, vamos tomar aquele cafezinho? Bom, se existe um quando começa o discipulado, também vai existir um onde começa o discipulado. Ou seja, essa lição ela meio que foi dividida em duas partes, em que se fala de um quando e depois se fala de um onde, né? E essa lição ela começa com um questionamento: quando é que os discípulos se converteram? Porque essa pergunta ela flui de uma concepção que as pessoas têm, que o discipulado ele começa depois que uma pessoa se converte. Porque ao longo do tempo, vê se não foi mais ou menos isso que a igreja entendeu ou começou a praticar, ou sei lá efetivamente o que aconteceu, em que as pessoas eram chamadas para uma reunião no templo, né? E ali elas escutavam um sermão, e ali de repente elas levantavam a mão, isso um sinal de que elas estavam aceitando a Jesus, essa é a palavra que normalmente a gente usa, e a partir daquele momento que ela aceitava Jesus, ela era indicada a uma classe de discipulado, a uma classe de doutrina, a uma classe de novos, a uma classe de catecúmenos, que é mais antigo aí, né? Vai revelar a sua idade, se por acaso na sua igreja tinha uma classe com esse nome antigo, né? Catecúmenos. E nessa classe eles recebiam ali a base doutrinária daquela denominação, daquele grupo em que ela conheceu Jesus, e ao final o objetivo era ela se batizar, se tornar membro daquela igreja e acabou, né? Ela foi discipulada naquele momento em que ela recebeu aquele conjunto de lições de uma classe de discipulado. Depois disso, acabou o discipulado. Mas, olha que coisa interessante, Jesus chamou pessoas e os chamou de discípulos. Isso é muito interessante quando a gente pensa que, ora, Jesus ele chama lá os 12, mas quando é que esses 12 aceitaram Jesus? Então, essas lições que a gente está tendo, né, desse tema, explorando o discipulado, ela visa realmente de repensar esse conceito, de revisar o que é discipulado, e para poder, inclusive, cumprir a missão que Jesus nos deixou, que é ide, fazei discípulos. Então a gente precisa ter muito bem na nossa cabeça o que vem a ser o discipulado. E aí a gente tem que ter que rever algumas questões. O que é aceitar Jesus? Né? Aceitar Jesus é só um levantar de mãos por um momento em que o pastor faz um sermão e alguém toca uma música e a pessoa vai lá e levanta a mão. Será que é só isso? Acaba nisso? Esse é o ponto inicial do término ou de um início de um discipulado? Eu suspeito que não. Até mesmo porque quem se coloca numa caminhada com Jesus, quem aceita Jesus, ele está com prontidão de se deixar transformar pela mensagem de Jesus, pelo evangelho do reino de Deus, a qual Jesus anunciava. Esse evangelho transformador. E nessa caminhada, essa pessoa vai reconhecer Jesus como a verdade, a vida, o caminho dela em direção ao Pai. E fazer discípulos é se relacionar com pessoas intencionalmente. E aí, entendam bem, quando eu falo de intencionalmente, eu não estou falando segundo as intenções. Não, eu estou falando de que você entender que está em missão no mundo.
Você é discípulo de Jesus? Então entenda uma coisa, você é uma pessoa em missão no mundo. Você não tem trégua, você não tem momento em que você não está trabalhando. Não, você é discípulo de Jesus, você está em missão. Então, discipulado é você se relacionar com pessoas, sim, intencionalmente, com tudo que você faz, as suas palavras, as suas atitudes, o seu comportamento deve apontar e direcionar pessoas ao conhecimento de Jesus, mostrando para elas o poder transformador do Evangelho. E esse relacionamento ele começa já antes de uma possível conversão. Porque sim, claro, nós queremos que a pessoa se converta, mas esse trabalho é do Espírito Santo de Deus, porque ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o nosso relacionamento de discipulador já começa antes mesmo da conversão e continua após ela. Porque justamente se a pessoa, no momento que ela aceita Jesus, ela se predispõe a ser transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, então ela precisa de que pessoas a acompanhem, a discipule. Então, assim, é uma coisa que não termina, é uma coisa em que, na verdade, só quando nós fechamos os nossos olhos de maneira definitiva ou somente quando Jesus vier buscar a sua igreja é que efetivamente essa missão estará terminada. É efetivamente quando o discipulado irá terminar, mas ele começa agora, na sua intencionalidade do seu relacionamento, porque você está em missão. Todas as pessoas com que você se relaciona, você deve ter esse relacionamento discipulador. O discipulado ele começa antes da conversão. Ele estará lá durante a conversão e ele vai continuar depois da conversão na caminhada dessa pessoa na vida cristã. Foi assim que Jesus fez. Jesus chamou homens e mulheres para serem os seus discípulos. E aí depois, em determinado momento, a gente coloca isso aqui na revista, ele vira para esses seus discípulos e fala: aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo ao Pai. E aí nós temos essas duas revelações. A primeira é que no discipulado acontece sim o momento em que nós devemos crer em Jesus, porque ele fala: aquele que crê em mim fará coisas, fará obras maiores do que eu tenho realizado. E em segundo lugar, o discipulado ele continua com a presença de Jesus, com a presença de Deus ao nosso lado, porque quando Jesus ele deixou os seus discípulos, ele deixou, mas não deixou. Por quê? Porque ele enviou o Espírito Santo, como diz lá: eu pedirei ao Pai e ele nos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Ou seja, os discípulos continuariam sendo ensinados pelo Espírito Santo. Ou seja, o discipulado é uma coisa que aconteceu antes e depois. É algo que é contínuo, é algo que é perpétuo na vida daquele que se coloca em caminhada com Jesus. E não só o Espírito Santo, porque nós vamos lembrar da nossa missão em que no finalzinho Jesus ele declara: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Meu caro, então que Deus o abençoe, o inspire e o use para a honra e glória dele mesmo. Um abração e até mais!